CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Chefe Juarez, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom, nas nossas últimas receitas, nós falamos de carne. Carne de panela, torta de carne moída, nós dois conversamos. Hoje estamos mais vegetarianos, é isso? Esse grupo de pessoas, vegetarianos, veganos, não é o nosso caso dessa receita de hoje, o vegano, mas vegetariano e vegano, eles estão aumentando muito, né? E a gente tem que estar sempre preparado para agradar o maior número de público possível. E, além disso, elas são muito saudáveis. Com certeza. E deliciosas, né? E nada impede, se você quiser colocar algum outro componente proteico nelas também. Né? Eu tenho um filho vegetariano já há 8 anos. E ele morou com indianos na Austrália e aprendeu e se dá muito bem. E, de vez em quando, ele me dá umas receitas, ou eu procuro fazer umas receitas para ele. E muito legal. Esse é um soufflé de abobrinha. Gostoso. Né? Eu adoro abobrinha. Eu gosto de abobrinha de qualquer jeito. Eu também. Até a salada dela crua. Você dá uma fervura rápida nela e faz como se fosse um carpaccio de abobrinha, entendeu? Bem fininho, né? Você joga água fervendo, joga ela lá, deixa só ela cortada bem fininha, rodelinha. Você joga na água com gelo para ela esfriar. Aí faz um vinagrete igual aquele de churrasco. Você espalha essas abobrinhas como se fosse um carpaccio por cima isso. E você vai comendo com a torradinha, fica muito legal. Show. Bom, vamos ao o soufflé. nosso soufflé são 2 abobrinhas. Essa abobrinha, quando fala abobrinha italiana, é aquela abobrinha listadinha, sabe? Sei. E ralada. Eu geralmente ralo, basicamente, eu não ralo miolo, não. Aquela casca dela só, e já com um pouquinho da polpa, mas o miolo não, tá? Tá. 2 colheres de sopa de azeite, 2 dentes de alho picadinhos, meia cebola picada, meia colher de chá de páprica doce, opcional, se você não quiser, não coloca. Cheiro verde a gosto, que é o salsa e cebolinha. 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de trigo. 400 ml de leite, dá mais ou menos umas 2 xícaras. 4 colheres de sopa de parmesão ralado, uma caixinha de creme de leite, 2 gemas, 2 claras em neve. Sal, pimenta do reino a gosto e noz moscada. Então, a base de qualquer... desse soufflé é um refogado de abobrinha. A gente refoga a cebola, alho e abobrinha no azeite, adiciona o cheiro verde, acerta o tempero com sal, pimenta do reino, um pouquinho de páprica e reserva. Esse é um ótimo acompanhamento de carne moída, para um monte de outras coisas, se você quiser usar só como acompanhamento, né? Show. Aí você vai fazer um molho branco. Você vai refogar o trigo na manteiga, acrescentar o leite frio, você deixa a manteiga derreter, acrescenta o trigo, deixa ele só pegar um pouquinho, vai acrescentando o leite frio aos poucos, vai batendo, até formar um molho branco, um pouquinho mais grosso. Aí deixa cozinhar um pouquinho, aí junta o creme de leite, junta o parmesão e deixa encorpar. Depois que amornar, você junta as gemas. Basicamente, todo soufflé é isso. Quase todo soufflé salgado é o molho branco, que você junta um determinado tipo de queijo. No caso, eu botei parmesão, podia ser qualquer outro queijo. E você, com ele, o molho branco morno, você acrescenta as gemas. Só fazendo aquele alerta. Tem que ser assim, senão a gema cozinha, e não pode. Por isso que tem que amornar de verdade, tem que tá morno, gente. E eu gosto de passar a gema na peneira também, para segurar aquela película dela. Ela que dá gosto, né? O gosto forte, né? Exatamente. Aí, outra coisa. Então, essa é a base de qualquer soufflé. Aí eu estou colocando abobrinha, podia colocar espinafre, podia colocar qualquer outra coisa, até couve, qualquer outra coisa. Até uma proteína, se você quiser, até queijo, né? Basicamente é um molho branco com queijo, que a gente chama de molho morné, e a gema. Tá. Aí você junta esse refogado de abobrinha e junta as claras em neve. As claras em neve a gente separa ela em 2/3. 1/3 a gente mistura mesmo, e o outro 2/3 a gente vai acrescentando aos poucos, misturando de baixo para frente, de baixo para cima, de preferência com aquele fouet, aquele açaramado, para não perder o ar, que é ela que vai crescer, fazer o soufflé crescer. Sim, certo? Certíssimo.
Aí você vê o tempero, se precisa, salpica um pouquinho de noz moscada. Noz moscada tem que usar sempre com muita moderação, né? Se quiser já colocar o noz moscada lá no molho branco também pode, só com bastante moderação. Aí você come os ramequim. Eu gosto de fazer soufflé em ramequim pequeno, individual, tá? Porque o soufflé com ramequim maior é danado para ele, quando é grande então, é danado para ele arriar no meio. Mas eu gosto de fazer individual, mas se quiser fazer um grande, não tem problema não. Aí você unta eles com manteiga, esfarinha, quer dizer, bota trigo, tira o excesso, e aí você acrescenta esses componentes do muquê, do soufflé, até 3/4 do ramequim, para não transbordar. Entendeu? Entendi. E aí você salpica parmesão por cima, que é fundamental. Porque o que faz um soufflé crescer? É a água do leite, da gema, que evapora e tenta sair. Né? Quando ela sai, levanta, a proteína da clara, ela desnatura em cima. Aí ela fecha. Como ela fecha e o vapor tenta sair, não consegue, ele leva tudo para cima. Quando você bota um pouquinho de queijo parmesão, você ajuda mais ainda a fechar em cima, entendeu? Entendi. Então a gente salpica um pouquinho de queijo parmesão, assa em torno de 180, 200 graus até crescer. Tem que ficar olhando, o soufflé tem que olhar, e não pode ficar abrindo o forno não, porque senão ele arreia. Aí você até dourar a superfície e crescer. Aí você tem duas alternativas. Você pode servir ele imediatamente, que é o ideal, né? Esse soufflé aí você pode servir acompanhando uma saladinha, alguma coisa. Agora, você pode deixar também ele esfriar, amornar, ele vai arriar, você pode soltar ele da forminha e servir ele acompanhando uma saladinha, ou de um filé de peixe grelhado, ou de filé de frango, ou de uma carne de boi grelhada, ele como acompanhamento, entendeu? Entendi. Então ele pode ser solto ou não, né? Para soltar ele quente é difícil, tem que amornar um pouquinho para poder soltar ele. E pronto. Agora, você pode servir, tá no próprio ramequim também. Eu gosto muito de soufflé, eu acho um charme soufflé. Eu acho super charmoso. Confesso para você que adoro comer, mas nunca fiz porque eu tenho medo do meu solar. Mas não vou fazer, vai solar, não vai dar certo. Você desmonta. Considerado o soufflé mais famoso do mundo é de um restaurante chamado Gravoche, que tem em Londres, e ele é de 2 cocções. Olha. Eles fazem um soufflé de queijo, tá? E aí deixa ele esfriar, ele arreia, eles desenformam ele, coloca numa vasilha, cobre com creme de queijo, salpica mais parmesão, e na hora que o cliente pede, ele leva no forno de novo. Olha. Entendeu? Ele cresce outra vez? Ele não cresce mais, mas forma aquela crosta de queijo por cima, né? Que delícia. E queijo derretido é queijo derretido, em qualquer lugar do mundo é bom, né? É delicioso de qualquer jeito. Bom, gente, receitinha deliciosa, que é soufflé de abobrinha, não leva nenhuma proteína assim pesada, né? Carne, frango, leva um pouquinho de queijo. Pode ser uma mistura de legumes. Falei abobrinha, mas pode ser uma mistura de legumes, pode ser uma jardineira de legumes que sobrou, cenoura, abobrinha, até batata. Você pode fazer uma mistura, você pode fazer um soufflé só de espinafre. O importante é seguir essa linha aí. Exatamente, o raciocínio lógico da receita para o soufflé dar certo. Exatamente, é a parte do molho branco com queijo e gema, acrescentado de um legumes refogado, geralmente bom refogar com alho, com cebola para dar sabor. Isso você tempera tudo, você mistura com clarinete e leva para assar. Resolveu. Se você perdeu alguma dica ou perdeu algum dos ingredientes, não se preocupa. Liguei o rádio agora, não peguei a receita completa, não tem problema. Daqui a pouquinho ela vai estar inteira no nosso site, o cbnvitoria.com.br, mas você não só pode ouvir no nosso site, como pode ouvir também no nosso podcast, que aí você vai ouvir não só isso, como todas as outras dicas que a gente dá quando fala a receita. E mais, não vai ter pergunta hoje? Todas as perguntas que eu ia fazer, você respondeu. Você está ficando velha. Meu Deus do céu. Porque todas as perguntas que eu ia fazer, você falou. Eu perguntei, vem cá, dá para trocar esse queijo? Você já respondeu que podia. Você já ouviu falar num negócio chamado gastronomia molecular? Já ouvi falar. Que um cientista chamado Hervé Tiz resolveu estudar tudo que acontecia nos processos de cocção. Quando você cozinha uma carne, o que acontece dentro dela? Quando você cozinha um ovo, o que acontece dentro dele? Por que a clara cozinha antes da gema? Ele resolveu estudar tudo isso. Ele criou a chamada gastronomia molecular,
que um grande chefe chamado Ferran Adrià utilizou, fazendo um restaurante famoso chamado El Bulli, que inclusive já fechou e tal, mas o que acontece é o seguinte, a curiosidade dele partiu do soufflé. Olha! Ele quis explicar por que o soufflé cresce. Aí daí, quando ele conseguiu a explicação disso, ele explicou as outras coisas todas, tem um monte de coisas já explicadas. Né? Ele falava o seguinte, o ser humano sabe tudo, sabe muita coisa da Lua, sabe muita coisa do mar, mas não sabe do que acontece dentro de um soufflé. Ele resolveu estudar. E nós agradecemos, né? E para mim foi muito legal, porque eu era um dos poucos chefes que tinha formação de química, de bioquímica, que tinha conhecimento disso. Quando apareceu essa ciência, eu era um dos poucos chefes que entendia isso. E aí fui convidado para dar palestra no Brasil inteiro explicando um monte de processo de cocção, vários chefes queriam saber, ligavam para mim, estou fazendo isso aqui, o que eu posso fazer? Aí foi muito legal, eu virei o meu chefe meio químico. Aí, gente, atenção crianças que estão nos ouvindo, gastronomia também é física, química, matemática e português. Física, química, biologia, tudo. É isso aí. Chefe Juarez, prometo que na semana que vem, da próxima vez, eu faço mais perguntas para você, tá? Tá bom, mas você vê bem, um professor de química, às vezes fica falando de desnaturação de proteína e a criança não consegue entender. Vai frita um ovo na frente dela, que o calor vai desnaturar a clara, a proteína da clara, pronto, isso aqui é desnaturação de proteína. Resolveu. Você não consegue nunca mais recuperar ela. É isso aí, gente, desvendou um mistério para a criança de forma prática e deliciosa. Pois é. Chefe Juarez, obrigada mais uma vez, viu, querido? Outro para você, um beijo para você, para todos os nossos ouvintes, e que bom gravar com você. Bye, bye. Eu também gosto, beijo. Outro.